Hoje vamos falar do arquétipo do lobo. É incrível como este arquétipo, esse animal de poder, nos reconecta com a natureza. Toda vez que você fala de um lobo ou ouve um lobo, você sempre imagina o seu ambiente, as suas planícies, as suas matas, a sua caça, as pradarias, a alcateia, todos aqueles lobos. A gente sempre é levado a uma imaginação quando se fala a palavra lobo. E hoje nós vamos trazer aqui as principais características deste arquétipo, as principais nuances que ele traz de benefício para a sua vida, para as projeções naturais que você tem, para as disposições íntimas que você sente ao ver. E nós vamos falar também do lobo sigma. Você sabia que existe 4 tipos de lobo? Alfa, beta, ômega e sigma? O arquétipo do lobo pode ser visto como um símbolo de conexão com a natureza, intuição, proteção, liderança espiritual. Ele representa a necessidade de equilíbrio. Quando a gente fala em arquétipo, a gente tem que sempre levar em consideração que são várias fases e várias interpretações dos arquétipos. Por exemplo, a Umbanda vê de um jeito, o xamanismo vê de outro, a Bíblia cita o lobo. Mas a gente tem que falar sobre todo esse conjunto de ideias para que eu vou montar aqui para vocês entender exatamente como aplicar e ativar este arquétipo na sua vida. Esse vídeo será completo, portanto fique até o final, onde você vai conseguir entender como utilizar e se ele é importante ou não na sua vida. Ele também representa a necessidade de equilíbrio entre o instinto animal e a sabedoria espiritual, bem como a importância de honrar e respeitar todas as formas de vida. É interessante quando a gente fala sobre isso, porque no Parque Yellowstone houve uma caçada aos lobos por um período. E interessante que ao diminuir a quantidade de lobos, também diminuiu a quantidade de árvores no parque. As árvores não cresciam. O que eles descobriram? Que ao caçar o lobo, os outros animais, que eram as presas do lobo, se acasalaram e proliferaram, ou seja, aumentou muito a quantidade de veados, gazelas naquela região lá. Ou seja, dos quadrúpedes que tem naquela região. E esses quadrúpedes comiam as mudas das árvores quando pequenas. Devido ter aumentado, então foi diminuindo a quantidade de árvores. Então o lobo, ali foi provado que ele era um elo de equilíbrio entre a natureza, entre a harmonia daquela natureza. E é interessante porque esse estresse que exige, às vezes a gente assiste um documentário e acha aquilo um absurdo, e a gente pensa assim, meu Deus, que horror, como pode, né? A caça do lobo é uma caça terrível, né? Ele praticamente mata a sua presa a mordidas, vamos dizer assim, né? Não é como o leão que sufoca a jugular, então eles vão mordendo até aquela presa sucumbir à ação da alcateia. É horrível, sim. Porém, esse estresse é nítido que ele é um elo de ligação, de harmonia na natureza. A gente está numa sociedade, como diria aquele autor, né, do livro Antifrágil, esse livro aqui, que eu estou lendo no momento, até indico ele para vocês, né, o Antifrágil. Ele vai falar, nós vivemos numa sociedade de pessoas frágeis, né? Então como você vai colocar o arquétipo na sua vida, sendo que você se sente e é uma pessoa frágil? Ao passo que o antifrágil não, é uma pessoa que entende todo o processo que existe na natureza, o quanto é importante cada processo e que a gente não tem o que fazer. Foi assim que sempre foi no passado e ainda é agora. A natureza, ela sempre irá predominar. Ai do homem quando ele mexe com a natureza. Ele não sabe as consequências que ele pode ter. Mas o que significa o lobo na psicologia? Vamos falar um pouco sobre isso para que você possa compreender qual a visão da psicologia. O significado do lobo na psicologia pode ser explicado como uma representação simbólica de características humanas, como a força, a coragem e a liderança. Ele representa também e pode representar o instinto animal. Aqui entra um elo no qual meus estudos chegam a uma conclusão interessante. Quando se fala
instinto animal ou de qualquer arquétipo, aí esconde também a ativação deste arquétipo. Nos meus estudos, eu entendo que cada arquétipo tenha um processo de ativação interna em seu admirador. Por que eu digo admirador? Sempre falo para todo mundo em cada vídeo. Primeiramente, às vezes o animal te escolhe, o animal de poder, e não você escolhe. Você pode ver muitas fotos, muitas coisas bonitas, mas às vezes um arquétipo, quando ele se apresenta, ele mexe com o seu psicológico. Ele mexe com aquelas entranhas daquele poder que falta em você. Ele o acusa, naturalmente isso se torna uma admiração, uma fascinação por aquele quadro, por aquela imagem que você está vendo. E isso vai variar de pessoa para pessoa. É fácil você detectar como a pessoa está, o que ela é, quando ela escolhe uma imagem. Se você coloca lá, ela fala, eu escolhi o arquétipo do lobo. Aí eu coloco 3 imagens distintas de lobo, cada uma com um tipo de informação, né, um tipo de ressonância. A pessoa, ela escolhe uma determinada, você já sabe o que falta nela, que tipo de coisa ela tem que trabalhar. Muitas vezes é a liderança, outras vezes é a organização. Então o lobo ele vai representar alguns fatores que vocês vão entender que se liga a cada estudo. Por exemplo, nós falamos agora da psicologia, nós vamos falar aqui também da Umbanda, de outras culturas, para que você possa entender o que cada cultura vê no lobo. O instinto animal, ele traz uma coisa chamada sabedoria ancestral. Como é fascinante quando a gente não controla algumas coisas, e isso não está à disposição em livros, só está à disposição aqueles que treinam, aqueles que têm coragem de ir a fundo nesses assuntos, nesses mistérios dos arquétipos. Quando a gente fala sabedoria ancestral, o instinto ele é muito ligado ao quê? Eu coloco como ativação a seguinte coisa: a fome. Muitas vezes uma matilha vai caminhar por muitas horas, procurar a caça, farejando, buscando, incansavelmente. A gente chama isso de fome, fome desse instinto. O ser humano também tem. Todo mundo tem um tipo de fome interior. E essa fome domina. A forma com que seu animal de poder se alimenta está muito ligado à forma de ativação. Ou seja, quando uma pessoa sente a fome, a necessidade, ela busca, ela caminha, ela luta. Quando ela se sente saciada, ela para, ela descansa, ela fica tranquila, ela fica mais frágil, ou seja, ela se protege mais. Ela quer ficar naquele conforto, ela se apega àquilo. E a fome, que eu chamo fome de viver, é justamente quando você ativa aquela fome. A fome de ter sucesso, a fome de ter poder, a fome de vencer as dificuldades, a fome de superar-se, tendo uma ascensão social, a fome de vencer a todos aqueles que tiveram, de certa forma, preconceito contra você, que de certa forma desdenharam de você, mas foi você quem se colocou naquela roda de escarnecedores, de desdenhadores. Ora, se sabe que qualquer pessoa evoluída não desdenha de ninguém. Agora, se você vai num churrasco, numa roda de pessoas amigas, pseudo-amigos, e você vê elas desdenhando de pessoas, ao invés de falar de coisas produtivas e positivas, provavelmente você está no lugar errado. E aí cabe a você entender se você deve sair dali ou não. Porque às vezes você pode confundir lobos com hienas. Mas por que para alguns o lobo representa a execução? Porque ele representa essa fome, essa vontade de fazer as coisas. Ou seja, enquanto você não detectar a sua fome interior, como diria aquela música, né, do Titãs, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Ou seja, existe uma fome no ser humano que cada um de nós temos um direcionamento, uma vontade específica, por isso que não existe uma regra para cada um. O lobo, ele simboliza essa transformação. Ele significa tudo isso que você precisa organizar na sua vida. Organizar para se alimentar de forma correta, com o seu grupo correto, com sua alcateia. Isso simboliza também trabalhar com o grupo certo.
Ou seja, às vezes você está, como eu estava falando, num churrasco de desdenhadores, de pessoas que estão ali desmerecendo uma às outras, se invejando, sempre acompanhando ali o progresso uma da outra para ver se rouba ou pega alguma lasquinha ali do sucesso do outro. Tolice. Não adianta. Só funciona com trabalho, com dedicação, sendo antifrágil, se você não sendo mediano, não estando na média de todo mundo. Você vai ter que escapar disso. Agora, sempre vai ter um ou outro que vai invejar o seu trabalho, as suas conquistas? Sim. Talvez você já tenha em algum momento sentido isso. Em algum momento ali, quietinho na sua. Às vezes foi bom. Se aquilo ajudar você a definir a fome que você tem, seja a fome de poder, seja a fome de busca, de conhecimento, de sabedoria, de espiritualidade, de dinheiro também, de sucesso, né, de amor, de afeto. Às vezes nós temos fomes e a gente se nega a aceitar que as temos. Como é que você vai ativar um arquétipo se você não acredita que você tem essa fome? Que você não reconhece que tem essa fome interior. Então como você vai saciar-se de alimentos específicos se você precisa daquilo, mas você não faz? Então sempre pense um pouco nisso. O arquétipo do lobo é fundamentado justamente nessa busca, nessa fome interior. E qual é a característica do arquétipo do lobo? Vamos falar um pouco aqui da personalidade do lobo para que você possa entender como que funciona e ver se você se identifica com isso. O lobo tem características de personalidade assim: ser fiel à sua matilha, meticuloso e organizado. Assim, a pessoa que se encaixa na personalidade do lobo costuma ser metódica e organizada, realiza suas tarefas de forma planejada, definindo regras e com responsabilidade. Então, se você tem um pouco dessas características, já se vê uma pessoa organizada, que gosta de organização, você tem uma facilidade com este arquétipo. Se você é uma pessoa fiel, leal, você se identifica com essas características desse arquétipo. Ou seja, é muito mais fácil uma pessoa que já tem disposição íntima para o arquétipo do que aquele que vai se integrar ao arquétipo sem ter nada dele. Ou seja, essa pessoa com disposição íntima, ela sempre vai sair na frente. Vocês sabem que eu falo sempre muito sobre disposição íntima. E no xamanismo, como o xamanismo vê o arquétipo do lobo? O lobo tem significados bem positivos no xamanismo, visto como figuras de grande poder, sabedoria e intuição. Os lobos são animais muito comunicativos e expressivos. Por isso, ter um lobo como espírito, o espírito animal, expressa facilidade na comunicação, seja oral, escrita ou até mesmo corporal. Outro ponto interessante no xamanismo é que o lobo é um totem professor. Ou seja, os índios observavam a forma como esses animais caçavam. Na verdade, o ser humano só sobreviveu porque ele tem a capacidade de aprendizado. E um desses professores foi o próprio lobo. O índio antigo, você imagina, naquela época, ele observava aquele animal caçando e depois imitava as formas. Foi assim que o ser humano aprendeu a atacar um bisão com várias flechas, búfalo, né, de vários lados. Ou seja, a gente também já foi muito primitivo. E a gente teve que se espelhar nesses animais para a gente conseguir comunicação. Ou seja, o ser humano viu que os animais se comunicavam. E a gente foi melhorando a nossa comunicação também. Criamos os nossos idiomas, as nossas linguagens, as nossas expressões físicas. Então aí passamos finalmente a escrever aquilo que a gente pensava e falava uns com os outros. O lobo é o sagrado totem professor. Os irmãos nativos norte-americanos reverenciavam sua bravura, sua firmeza, sua sabedoria. O uivo do lobo é a ponte com o mundo espiritual. Ele une os princípios masculino e feminino. Então, já foi feito vários estudos sobre o uivo do lobo, o porquê que o lobo uivava. E assim, o uivo do lobo era, além de ser uma forma de comunicação,
para aqueles índios parecia uma forma melancólica, sentimental, em que havia uma canção, em que como se o lobo sentisse algo do outro lado. Em determinadas luas, por exemplo, o lobo subia naqueles lugares mais altos e uivava, e seu som ia numa distância muito grande. E geralmente isso induz outros lobos a trazer esse aspecto existencial, ou seja, estou vivo, sinto essa força da vida. E geralmente esses lobos, como o macho alfa, a fêmea alfa, são os que mais puxam essa melodia. E quanto mais longe chega, você delimita o território deles. Outro lobo, ao ouvir, sabe a distância exata que deve permanecer um outro grupo, aonde deve ficar e que distância deve ficar desse grupo. Até mesmo na Bíblia é mencionado o arquétipo do lobo. E eu vou explicar para vocês aqui o que se fala no livro sagrado. Sei que no meio evangélico chamar alguém de lobo é ofendê-lo, mas esse animal, criado por Deus, tem muitas características desejáveis e valorosas que podem ser aplicadas na vida de um batalhador que deseja vencer na vida. Então, às vezes, em alguns versos vai citar o lobo que ataca à noite e que leva as ovelhas, né? A pessoa pode pensar assim, né? Tem até aquelas frases, né? O lobo travestido de ovelha, né? Como se isso fosse possível no mundo animal. É como se fosse um desrespeito ao animal de poder. E muitas pessoas são o arquétipo do lobo, naturalmente. São o animal de poder delas. E não há como você negar. Você tem seu animal de poder, eu tenho meu animal de poder. Todos nós temos. Portanto, devemos respeitar o animal de poder que existe em cada um. A Bíblia fala daquele animal que ataca à noite, mas não só lobos atacam à noite. Raposas e outros animais utilizam de hábitos noturnos para atacar. O que quer dizer ali é que é aquela coisa que espreita escondido para prejudicar os outros, que espreita, tudo é metafórico, tudo é simbólico. Ali indica, por exemplo, o ladrão. O ladrão tenta agir à noite, na escuridão, enquanto todos dormem, no silêncio da noite. Ele tenta esquivar-se para não ser pego. Então ele vai utilizar de formas ardilosas para fazer a maldade. É isso que a Bíblia está exemplificando. Com a atitude, como eu falo, antigamente as pessoas usavam exemplos dos animais. Hoje a gente já pode usar o exemplo dos homens, né, que não são o nosso maior inimigo hoje. Quem vem, entra na tua casa e rouba, quem vende drogas para o seu filho, para um familiar seu e desgraça a vida de uma família, é o homem. São pessoas ardilosas que estão à nossa volta. E nós temos que ter esse faro hoje atento. O instinto animal deve voltar. Ativar o arquétipo é de extrema importância, na minha opinião. Pois ativando o arquétipo, nós voltamos a enxergar as coisas. Paramos de ser e viver como presas. Como o próprio livro fala aqui, né? O antifrágil. Né? Paramos de viver como pessoas frágeis. Né? Pessoas frágeis. Olha aqui o arquétipo na capa do livro aqui, ó. O povo, os tentáculos do povo. Nós temos que parar de ser esses medianos que são vítimas a todo momento. Não quer dizer que você não possa ser pego, sim, mas será que nós estamos atentos hoje em dia, sentindo, farejando, vendo, observando, deixando nossa intuição? Porque nem tudo que o animal faz é dos seus sentidos. Ele também tem um aspecto intuitivo. Ele sente essas presenças. Nós também tínhamos todos esses poderes, mas infelizmente isso nos foi tirado. Tá? Então, por exemplo, você precisa ser o lobo alfa para ser o super poderoso, para ter o arquétipo do lobo? Sim, se tivesse condições, sim. Mas existem na própria alcateia, existe, por exemplo, o lobo beta. Tá? O lobo alfa e a fêmea alfa são os que procriam, são os que acasalam. Os outros só acompanham. No caso, o beta e a fêmea beta, as outras ali, não acasalam, somente ajudam a cuidar da loba alfa. Ou seja, para que as melhores linhagens ali, os melhores filhotes sejam criados com força e poder. Eles sabem trabalhar o grupo para uma meta maior. Será que nós, seres humanos,
conseguimos trabalhar dessa mesma forma? Será que isso é possível? Agora eu quero trazer só uma curiosidade para vocês sobre o lobo ômega e o lobo sigma, tá? Para vocês conhecerem a diferença de um e do outro. Ah, tinha esquecido, o xamanismo fala uma coisa, né? E tem a Umbanda também, que como religião ela define também o lobo, e eu vou falar aqui para vocês o que a Umbanda fala sobre o lobo. Na Umbanda e no Candomblé, o lobo pode ser associado a entidades espirituais específicas, como Exu e Pomba-Gira. Ou seja, nessas religiões é como se essas entidades conseguissem se criar uma metamorfose e aparecer nas formas de lobo. Ou seja, aí você vai ver aqueles lobos gigantes que é contado nos contos e histórias por aí. Às vezes até o lobisomem, vamos dizer assim, né? Tipo, uma entidade pode aparecer na forma de homem, meio lobo. Isso não quer dizer que seja negativo, tá? Tudo isso tem uma função, tá? Às vezes tem suas distorções, tem, mas nós temos que respeitar a visão de cada religião. Okay? Essas entidades podem representar força, proteção e sabedoria, mas também podem ser temidas por sua natureza desafiadora e instintiva. Ou seja, cada um passa pelo que tem que passar, não tem jeito. Cada um é aquilo que vive e tem que ser. Não dá para você ser, vamos dizer assim, achar que tudo é bom, que toda coisa que acontece de mal também seja ruim 100%. Há coisas que acontecem na nossa vida que às vezes elas nos fazem bem. Naquela época, na nossa visão, na nossa inteligência, pareceu ser ruim, mas depois, com o tempo, acabou aparecendo ser uma boa, algo bom na nossa vida. O que é um lobo ômega? Lobo ômega, no grupo, ele é sempre o último a comer. Ou seja, quando se caça, o lobo alfa come primeiro. Se a loba fêmea alfa tiver ainda sem procriar, ela come também, ou leva comida para essa loba também, para se alimentar. Eles regurgitam essa comida para que a loba coma, enquanto ela está amamentando. E o lobo ômega, ele vai deixar todo mundo comer primeiro, e ele vai ser o último a se alimentar. Então sempre tem uma hierarquia na alcateia, e isso é, vamos dizer assim, altamente seguido, sob risco de violência no grupo se alguém quebrar as regras. Mas o lobo ômega, ele também é muito protegido pelo grupo, tá? Não pense que ele está sendo desprezado. Apenas existe uma hierarquia de força e poder, de direcionamento, e esse ômega, ele acompanha isso. Se ele quebrar essas regras, ele vai ser colocado no lugar dele. Mas ele, apesar de comer por último, se ele estiver em apuros ou ele ser atacado, ele será protegido pela alcateia. Para quem não sabe, uma alcateia tem em torno entre 5 a 10 lobos. Não passando de 10 lobos, tá? Mas o mínimo geralmente é 5 lobos, chegando até 10 indivíduos nesse grupo. E o ômega será sempre o último a comer. Mesmo que sobre pouca carne nos ossos, ele vai comer no final que os outros que estiverem ali, tá? Essa é a regra deles. E o lobo sigma seria aquele lobo solitário. Ele às vezes pertence ao bando, mas ele sai e ele age sozinho, vamos dizer assim. E o sigma, né? Então ele é tido como, ele é chamado de lobo solitário. Quando a gente vê hoje essas expressões, homem sigma, que é um cara mais altruísta, individual, tal, que toca a sua vida de forma solitária, geralmente é chamado de sigma, né? Esse termo sigma veio dos termos que é utilizado no arquétipo dos lobos, ok? Só para você tomar ciência. E uma coisa interessante, ao contrário do alfa, que quer estar no grupo, ser o líder do grupo, o sigma, ele tanto faz com aquilo. Geralmente ele é muito forte, mas ele não disputa com o alfa aquela posição, nem a companheira, né? Nem a fêmea. Ele geralmente, tipo, não quer nem saber disso. Ele quer saber da sua individualidade, da sua liberdade. Ou seja, ao invés de se integrar essa hierarquia que os lobos têm, o sigma, ele a despreza. Ele se desliga da hierarquia. Ele não quer saber daquele grupo. Ele pega e vai seguir o caminho dele. Tá? Muitas vezes o sigma está num grupo e às vezes ele mesmo ali dentro do grupo, ele pega e sai e se desconecta daquele grupo de 5 ou 10 lobos da alcateia. O lobo beta geralmente está abaixo do alfa, ele é o segundo a comer também no grupo, está ali para ser, se caso o alfa venha a falecer,
ele acaba substituindo essa posição de beta para alfa, mas quase sempre a hierarquia vem pela força. Ou seja, o alfa geralmente é um lobo muito robusto, muito forte, assim como a fêmea também é a melhor na genética, e o alfa sabe escolher isso, né? Vai pegar a melhor na genética, e geralmente o beta é um pouco abaixo dessa genética, quase se aproximando dessa ferocidade, né, que o alfa tem, no nível de testosterona que esse lobo alfa tem. Então o beta ficaria num comando secundário, vamos dizer assim. Enquanto o lobo alfa não está, o grupo responde a esse beta, justamente também por ele ter quase a força do alfa, porém quase igual, mas sendo inferior. Geralmente dá para se perceber na luta entre os animais, onde cada um se coloca no seu lugar e sabe onde não deve mexer. No caso, o beta sabe muito bem até onde ele vai com o lobo alfa. Então eu fico por aqui, eu espero que as informações sobre o arquétipo do lobo tenham sido relevantes para vocês. Acompanhem aqui o canal, se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre esses arquétipos. Serenidade profunda no coração de todos vocês, eu me torno você.